Oi, gente. Pai Senhor. Aleluia. Cadê você, povo de Deus? Hello, Jefferson e Miguel. Hoje você foi mais rápido, hein? Chegou primeiro. Ezequiel, paz. Paz, Senhor, Rogério. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Paz, Senhor, Romário. Deus abençoe. Cadê vocês? Oi, gente. Cadê você? Cadê você? Paz, Senhor, Jefferson. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Espero que o dia de vocês tenha sido tão cansativo quanto o meu. Dinaí Silva. Pai, Senhor, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Gente, aí na terra de vocês está quente igual aqui, porque aqui tá um calor absurdo. Eu tô com o ar-condicionado aqui virado pra minha cara. Tem outro vento aqui do meu lado. E o negócio tá feio. Paz do Senhor, Najara, sumida! Cadê você, Jesus? Cadê o controle do ar-condicionado? Que também perdi tudo aqui. Paz do Senhor, pastor Rogério Calazans. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cadê você, gente? Pelo amor de Deus. Obrigada, Najaras. Deus abençoe a sua vida. O cabelo tá molhado, minha santa. Não deu tempo nem de secar. Ô, luta na terra. Só no céu. Joinville tá uma panela de pressão. Eu vim daí de baixo no final de semana passada. Tava lá em Mariscal, gente. Só que pensa se eu fui pra descansar. Trabalhar. Pra glória de Deus. Ô, gente, cadê o povo dessa live? Credo, que coisa, gente. Em nome de Jesus, cadê você? Andrade, minha santa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eita, glória. Voltou pra ficar, Najaras? Glórias a Deus. Renata, Deus abençoe sua vida. Dionísio, Pai Senhor. Pastora Adélia Procópio. Pio. Seu varão tá na estrada, pastora Adélia. Nós vamos fazer a live da estrada. Gente, vocês já jantaram? Guajará-Mirim, Dionísio. Ô, Dionísio, semana que vem é nós, Dionísio. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, Cibele. Eu, Camila Oficial. Gente, tá muito quente. Olha meu rosto. Que horror. Gente, vocês já jantaram? Vocês já comeram? Vocês só não me falem que vocês comeram trigo não, tá? Senão eu vou ficar azeda com vocês. E vocês também não liguem porque eu vou fazer a live comendo, tá? Pastora Adélia pontual. Pastora Adélia pontual, minha filha. Você já viu mazoca se atrasar na terra? Nunca. Atrasa com mazoca pra você ver. Dá ruim. Mazoca não atrasa. Não atrasa. Mazoca odeia atraso. E aí é bom quando o mazoca ele casa com rígido. Que daí ele se lasca de verdade. Aí é o tal do pontual com o tal do atrasado. Já jantou, pastora? Eu vou jantar agora. Tô com o cabelo até molhado. Romário, gente, eu tô comendo shimeji, tá? Tô comendo cogumelo. Vocês não reparem, não. E me deixa comer em paz, em nome de Jesus, hein? Procópia Hair Oficial, gente. A mulher que tá ficando mais top do que tudo. Andrade chega 30 minutos antes. Mazocaça é elevada à quinta potência, né? O mazoca, ele tem tanto medo de atrasar, que faz igual a Andrade. Chega 15 minutos antes, meia hora antes. Você olha, você falou, ai, gente, eu marquei outro horário. E o rígido? O rígido tem medo de atrasar? Conta aí pra mim. A pastora Adélia falando que eu sou terrível. Sou não, minha filha, eu só conheço cérebro. A Najara está dizendo que que não é cristã, mandou um post meu para pessoa que sofre de ansiedade, que toma um remédio controlado. Amém, glória a Deus, eu fico feliz, louva a Deus por isso. Vamos lá, gente. Gente, conta pra mim. Vocês acham que o rígido, ele se atrasa? O rígido se importa de se atrasar? Como é que é, pastora Adélia? Como é que funciona? O mazoca casada com o rígido. Glória a Deus, gente.
O rígido, ele não tá nem aí com a hora do Brasil com atraso. E se alguém se incomodar com o atraso do rígido, vai morrer infartado ainda, porque não tá nem aí com a hora do Brasil, não. Rígido não se importa. Exatamente, não se importa mesmo. Vocês estão falando com uma. Gente, pro rígido, é paz e amor. Não, Romário, não é falta de respeito, não. Porque assim, normalmente o rígido, Romário, você nunca vai encontrar um rígido fazendo uma coisa só na vida. Sempre vai estar fazendo 200, 300. E isso normalmente influencia. Aqui, ó, o rígido já tá me chamando para participar ao vivo. A pastora dela tá dizendo, rígido acaba com os miolos da cabeça do mazoca. Ai, Jesus, deixa eu aceitar o rígido aqui na live. Conhecimento você não tem que caminhar em grupo. Não, o conhecimento te põe à frente. E na medida que você estuda, às vezes você vai sentindo quase uma espécie de um ET. É. É um Eu de ET. vez em quando me sinto meio um ET. Eu falo, gente, será que eu sou um ET? Vai que eu sou. A gente olha as pessoas falando de problemas que a gente diz, eu não conheço esses problemas. E elas falam de problemas, mas não é um problema. As pessoas falam de dificuldade, a gente olha e diz, poxa, mas isso não é uma dificuldade. As pessoas estão falando de coisas que, poxa, eu não sei onde eu estava há poucos dias. Eu vou sair desse ambiente, senão vão achar que eu sou doido. As pessoas estavam reclamando que tinha que ler um livro de 400 páginas, de 500 páginas. Eu quase cheguei para ela e disse, filha, é o que eu mais amo, são esses livros de 500 páginas, de 700 páginas, porque quando eu compro essa quantidade de conteúdo, o meu cérebro recebe uma informação de que valeu a pena pagar esse valor, que eu paguei pouco pela quantidade de conteúdo que eu estou levando e leio de capa a capa. Mas eu não vou falar nada com essas pessoas, porque se eu falar, elas vão achar estranho. Estranho. Então, quando nós estudamos, é isso. Então, quando a gente trata aqui da questão da robótica, as pessoas não entendem. Não entendem. Gente, tem um camarada perguntando cadê o Samuel Procópio? Será que eu não estou aparecendo aí? O que está acontecendo? Oi, Jesus, credo. Será que eu tô com cara de Samuel Procópio? Cadê o Samuel Procópio? Não sei se só viu aí perguntando. Eu não sei por que ele está perguntando. Eu estou aqui, eu já vi perguntando cadê o Samuel Procópio? Será que não está aparecendo? Vai, mas não tá ouvindo tua voz, não? Então, doutora, quando a gente trata da robótica, e vamos falar sobre esse assunto, as pessoas pensam que nós estamos falando de um outro planeta, mas não estamos. O Android é um robô. Para quem não sabe, o Android é um robô. Sim, o Android é um robô. Inclusive, tudo está ficando robotizado, né? Em todas as áreas da nossa vida, tudo está se robotizando. E nós já estamos confiando mais no robô do que na nossa própria intuição. Sim. Aí, Maringá, não precisa disso. Mas em São Paulo, quando nós vamos sair de casa, nós não confiamos na intuição. Nós confiamos no Waze. No Waze, no GPS. É o Waze que dá o endereço para nós. Se o Waze falar para ir por essa rota, nós não questionamos o Waze. Então, isso as pessoas não sabem. Mas nós já estamos treinados para lidar com o robô. Sim, já tem muitos lugares que por exemplo, restaurantes, né? Lugares onde você pega ônibus, em Curitiba mesmo já tem lugares totalmente robotizados, restaurantes robotizados. Então, vai saindo o ser humano e vai entrando a robótica. E a robótica vai tomando o lugar do ser humano. Exatamente. Mas só que, por exemplo, a gente chega aqui em São Paulo. Já tem aquele caminhão que eu disse que ele passa e ele varre a rua, ele aspira o pó da rua e lava ao mesmo tempo. Um caminhão sozinho. E eu lembro que um dia alguém falou, pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu falei, estou achando uma benção que venha mais caminhões desses. Foi, mas por quê? Isso aqui vai baratear os impostos. Vai baratear os impostos, é mais rápido, não tem desgaste e nem adoece. E nem adoece. O caminhão não faz greve. Exatamente. Enquanto um trabalhador comum, ele trabalha 30 anos tirando férias, o caminhão também não tem férias. Exatamente, é por isso que a maioria das pessoas estão robotizando, né? Os empresários preferem. O caminhão não tem aposentadoria.
Aqui tem uma rede aqui em São Paulo Caminhão não chamada. tem licença maternidade, não tem licença doença, auxílio doença. Não, tem uma peça ruim, vai lá e põe outra. Tem uma É, rede em São Paulo, nas estradas, chamada Graal. a grau. No Graal, que a gente compra e já paga tudo de forma robotizada. Vai Sim. lá, coloca a comanda, faz o pagamento, Uhum. resolve tudo. Resolve tudo. Inclusive nas igrejas, né? Daqui a pouco vai estar totalmente robotizada. Já está no metaverso a igreja. Sim, Entendeu? E outra, a igreja digital hoje, ela é uma realidade. E ela está é. dando mais retorno do que a igreja física. Basta lembrar que a gente faz uma live, por exemplo, ó, esse horário, nós temos aqui, que essa está sendo a live mais fraca que nós fizemos nos últimos tempos, Uhum. tem ainda Sim. 60 pessoas. Se a gente falasse que ia ser na igreja um culto, esse horário não ia dar 60 pessoas. Não, imagina, dá nada. Não ia dar. Não ia dar 60 pessoas. Então, é muito importante a gente abrir a mente. Aí, sabe qual é a minha preocupação, pastora? É que quando eu chego nesse ambiente de loja, às vezes eu pergunto, rapidamente, sem demorar, eu pergunto se aquela atendente de caixa, ela estuda. Ela diz que não. Se costuma ler livros. Não. Aí eu fico É pensando, preocupante. ela vai perder o emprego. Com certeza. Ela vai fazer o que da vida amanhã? É porque a coisa vai mudar e provavelmente ela vai sair de cena. Porque o robô, ele provoca uma disrupção. E toda disrupção, ela elimina profissões e trazem novas profissões. Sim, na realidade a disrupção ela faz um rompimento muito brusco, né? E ele é inesperado. De Sim. repente. De E a repente, pessoa ela não se preparou para aquilo. Só que assim, a neurociência ela vem falando há anos a respeito de que o robô vai tomar o lugar do ser humano, de que o robô está ficando humanizado. Inclusive a neurociência está criando robôs com sentimento. sim, sim. Então Está vai treinando e disse, ser muito parecido com o ser humano. não vai demorar. E ele vai conseguir captar essas informações. Primeiro, esse avanço da neurociência, de saber trabalhar a questão sobre a eletricidade cerebral, é exatamente o Que que é vai o mais, que é o decisivo, porque é a eletricidade cerebral que faz a neuroplasticidade. exatamente. Então, quando a neuroplasticidade fazer girar o volante desse carro que eu estou, quando a neuro Credo, quando gente, eu conversei isso com duas pacientes hoje. Parece que você estava lá, dentro do consultório. isso é conexão. O cérebro é uma rede que as pessoas também não sabem. É o Nós somos conectoma. todos conectados. Então, a conexão, por isso que a gente fala aqui, às vezes, que logo, logo a energia cerebral vai passar de um para o outro, conhecimento passa de um para o outro, e as Já pessoas não passa, entendem. né? É só ter a técnica que passa. Não, ela passa, a Bíblia já trata disso. A imposição de mãos, o dom passa de um para o outro. Vai, Sim. vai chegar a um nível bem mais avançado, essas Hoje coisas. eu falei para uma paciente, eu falei assim, sabe aqueles filmes que você assistia e que você via a pessoa olhando para um carro e de repente o carro batia? Daí ela Sim, falou assim, falei, isso é real. lógico Isso que é, é. isso é eletricidade cerebral. Eletricidade, ela funciona. Pô. Não é à toa que ela aperta os hormônios do outro ser humano. Se Sim, a senhora, ela faz parte da cocriação e da condução elétrica do cérebro. se a Então, se senhora você tiver a técnica e se você se concentrar, você faz um carro bater, né? Igual eu falei para ela hoje. Por que é que de repente você tá com seu carro tá bom, tá bacana, andou a semana toda. A pessoa entrou dentro do teu carro, o carro para. Ele não pega. cidade que chegou. E aí você diz assim, gente, mas usei ontem, o carro tava bom e agora não anda? Uhum. Agora vai olhar Frequência Hertz da pessoa que é péssima. agora Queima vai, eletrodoméstico, faz bater carro. vai olhar quem é essa pessoa. Essa aí é que vai ser substituída por um robô. Exatamente. Essa vai ser, não tem conversa. Então, as pessoas não têm noção de como o robô vai tomar conta de tudo. Eu estava no aeroporto, eu vi os pilotos de avião chegando cheio de pose. Aí tinha um pastor do meu lado, eu falei, ele nem sabe que eles já foram substituídos na indústria. Sim. Aí, sim, pastor, Ó, o Ezequiel mesmo está perguntando se a robótica vai causar dependência.
Vai, A porque causa. todo mundo vai ser totalmente dependente da robótica. Eu te pergunto, dá para ficar sem o celular? Claro que É melhor, não, é melhor sair de casa sem carro ou sem celular? sem carro. Pronto. Né? É à toa que no mundo que nós vemos hoje, é melhor sair de casa sem carro, pelado, mas não sem celular. Porque meus cartões de crédito não tenho mais. É tudo no celular. Então, se eu sair sem celular, eu vou comprar roupa como? Se eu sair com o celular comendo Uhum, comida, eu compro roupa, eu pago o hospital, eu exatamente. compro carro, Então a gente tudo. precisa se atentar para essas coisas. Tem muita gente, inclusive, que a gente pergunta assim: você está bem antenado, interagindo bem com o digital? Ah, não gosto. Oi? É assustador. É assustador, mas tem pessoas que não gostam. Aqui em São Paulo, não sei se a senhora Ah, sabe, também já não tem o metrô. gostava, mas a gente é obrigado, né? Doutor, aqui em São Paulo já tem o metrô que funciona sem maquinista. Uhum. É a mais eficiente. Mas é, Mais eficiente. Quer, ué, quer que... o tiozinho Elon Musk, os carros dele, dirige sozinho. Sim, sim. Já tem o dirigível, já tem Uhum. o sistema muito forte. Então, eu estou acompanhando as tendências já há tempo. Tudo está mudando. Tudo está Tudo. mudando. E algumas profissões que as pessoas estão ignorando é o que mais vai pesar. Porque é o seguinte: por detrás de todo robô existe um Uhum. ser humano. Sim, Todo, todo. E já tem projeto que o robô precisa também de manutenção. Lógico sim, que tem robô que um vai fazer manutenção no outro. Tudo bem. Mas existe robô que só o ser humano vai saber fazer a manutenção. com certeza. A de... É que daí você pode ter, por exemplo, um ser humano para 50 robôs, 100 robôs. Até mais, porque esses seres humanos preparados, eles vão ficar fazendo suporte. Aham. Ele vai estar entrando no sistema, operando um robô aqui, operando outro robô ali, e por aí Uhum. vai. Só que as pessoas, elas estão desligadas disso. O que me preocupa, e na verdade o que é triste, principalmente para quem é crente, é que enquanto Uhum. o crente de hoje não está ligado nisso, Daniel falava disso. Falava. A ciência não João vai falava. crescer, ela vai se multiplicar. Jesus falava desses assuntos, João ok? falava. João falava, porque João as falava. pessoas estão pensando que vai chegar o futuro. O futuro é agora, gente. O futuro é agora. O carro sem motorista já foi testado em São Paulo. Uhum. Tem gente que não sabe disso. O Hyperloop já está sendo construído, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. E tem gente que não sabe disso. Que Sim. as coisas estão acontecendo. Aí, às vezes, eu procuro jovens, somente esses que são viciados em Instagram, viciados em Ai, Facebook. gente. Eu, Eu eu, estava falando agora há pouco. eu vi o Nero. Eu estava dando uma mini aula agora há pouco e falando dos jovens, né? Que as pessoas perguntam por que, que o menino é mais atrasado que a menina na juventude, né? E eu fui explicar, gente, mas eu não dei conta. Eu falei, oh meu Deus, e tinha um tanto de crente. Eu falei, gente, por que, que crente tem dificuldade de falar dessas coisas? Eu falei, meu Deus, que loucura. Sim, eu Parece que crente concordo. tem dificuldade de falar de tudo. Muita dificuldade. Porque é o seguinte, homens e mulheres, se nós acreditarmos na evolução do cérebro, que o nosso cérebro foi evoluindo ao longo dos anos, nós evoluímos áreas diferentes. Sim, mas você sabe por que, que tem essa diferença? Eu acho que o senhor não sabe também. Ah, Porque o menino, o homem, na adolescência, o menino, ele perde muito mais cromo do que a mulher. E para você ter uma boa desenvoltura, desenvolver bem o cérebro, você precisa de muito cromo, né? Às vezes tem o picolinato de cromo, mas em tese o cromo e o selênio. Então é o selênio e o cromo que faz um grande desenvolvimento. Só que o menino, ele tem aquele mistério lá que ele faz sozinho, né? Então, a cada ejaculação, o menino ele perde uma quantidade muito grande de cromo na ejaculação, porque ele fica lá naquela guerra de 5 contra 1, né? Então, por isso, ele perde uma quantidade cognitiva muito maior que a menina, porque ele tá, se ele fizer isso 5 vezes por dia, daqui a pouco ele tá entrando em retardo mental. não, já era retado, porque né, É. vamos falar linguagem oriental. A energia sexual tem que ser conservada e bem usada.
E É que nessa eles idade, falam de energia, né? E a gente aqui no Ocidente, a gente consegue provar os minerais, os nutrientes que são perdidos quando é feito o tal do, né, da briga do 5 contra um. sim, E isso é crucial para o funcionamento cerebral, mata neurônio. com- E justamente na fase que ele está fazendo o quê? Formação do neocórtex. não é à toa que essa energia, se ela for guardada, ela deixa a pessoa mais forte para desenvolver atividades físicas. Mas por quê? Porque é cromo. Cromo te dá uma mega energia, aumenta a potência muscular, aumenta a ATP, aí depois vem o selênio. O selênio ele te dá uma potência absurda no cérebro. Marciais, por exemplo, elas proíbem. Ela já vai treinando os jovens para não praticar, E porque atletas não podem fazer isso porque o desempenho cai. cai. Só que ninguém entendia o porquê. E aí eu fui explicar que é por causa da quantidade de cromo e de selênio que o jovem perde na ejaculação. E para mim é uma coisa normal falar, uai, Todo sentido, todo sentido. entendeu? Mas o crente ele tem uma dificuldade de ouvir essas coisas. Eu falo, gente, é por isso que o crente tá difícil de ser o povo que vai ficar no comando do mundo, que deveria ser. É Porque tudo acha difícil, porque não pode, nossa, vai falar. Como assim ficar falando que vai ejacular? Ué, porque hoje, o crente hoje, ele pega de Jesus só aquilo que interessa. Eu já falei, só. a escrita de Jesus, as múltiplas inteligências de Jesus, Uhum. as múltiplas ciências de Jesus, que Jesus dominava várias ciências, várias. Aí a gente encontra um crente que é pedreiro e só é pedreiro. Sim, Aí Jesus era carpinteiro, era mestre. Podia dizer Jesus sendo advogado, porque entendia direito como ninguém. Ele mudou o direito sim. de uma vez por todas. Jesus político, ciências políticas, gestão pública e Jesus o maior marqueteiro da história. Quando a gente fala que Sim, Jesus é marqueteiro, ele fala, ele não, é. Jesus... Muito mas nisso, Jesus fazia o mega marketing. não, marketing. E outra, as empresas hoje, doutor, elas descobriram que no marketing tem que investir 70%. A visão de Jesus não era 70%, 100%, porque ele nunca construiu nada, ele só construiu uma Uhum. equipe de marketing. Só isso. Sim, Ele deixou claro, marketing 100%. Aí chegou nesses últimos anos, as empresas que praticam isso estão todas bilionárias. Elas têm um escritóriozinho de nada, como o Uber. Um tiquinho de gente trabalhando uhum. e gerando bilhões, porque Bilhões. todo dinheiro que marketing, marketing. O Uber não tem lucro. Eu fui explicar isso para o camarada, disse, como alguém abre uma empresa para não ter lucro? Eu falei, até eu explicar para ele que é uma startup, vai demorar muito, eu nem vou explicar. Ele disse, eu não Porque acredito. tem coisa que se a pessoa não tem o conhecimento mínimo de como funciona, ela não vai entender mesmo. Não vai, não Mas o vai. que eu falo Não, assim, que o crente ele precisa pelo menos, estar aberto a ouvir, é isso aí. Mas não entendeu? houve. Não ouve, é o que a gente vê hoje, eles não ouvem. E é igual eu falo, eu peguei, por exemplo, um adolescente que ele estava nessa condição, e aí eu conversando com ele, e eu perguntei claramente, abertamente, eu falei, você se masturba? Aí ele olhou pra minha cara e falei, não, pode falar. Falei, porque você está apresentando sintomas de quem está com deficiência de cromo e selênio. E aí você vai para um outro profissional, ele vai ficar socando remédio em você quando não é selênio. É suplementação de cromo e de magnésio. E deixar de ficar nessa loucura o tempo todo. E aí ele falou que ele era viciado nisso. Então ele estava assim, apático, sem energia, não tinha vontade para nada, perdendo musculatura, né, massa magra, não estava conseguindo comer, não tinha energia para executar nem as funções cognitivas da escola. Mas aí, doutor, a gente tem um problema muito sério nisso, que é o tal da civilização, né? Uhum. Civilização acaba alterando todo esse funcionamento. Sim, Porque, por causa da civilização, o jovem vai ser liberado para ejacular depois dos 20 anos. sim. Sendo que a natureza libera ele aos 14. É, Aí quem está certo? A natureza ou a civilização? Aí que entra o jogo louco. é. Entra o jogo louco, porque não é fácil lidar com isso. Peraí. Principalmente A o jovem que ainda não tem o cérebro inteiro completo, né? Pronto. Aí vira uma natureza loucura. está pronta para ejacular, porque não é à toa que ele produz. A menina está Sim, ovulando, então ela tá também está. ovulando. Aí vem a civilização, e a civilização diz: não, 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 não pode, não é assim, vai ter que esperar mais alguns anos. E essa espera, ela tanto tem o lado positivo, como ela Quanto tem também negativo. esse lado negativo. Mas eu quero abordar aqui um fator, doutora, que é o seguinte: nos últimos anos, a chegada do robô, eu vi
acho que foi um neurocientista falando há poucos dias, que está trazendo praticamente um retrocesso mental. Por quê? As pessoas não estão ativando áreas dos cérebros que eram As ativadas áreas cognitivas. quando nós éramos coletores e caçadores, Uhum. que ativávamos mais áreas do cérebro. Hoje, tudo que o camarada faz é mexer o polegar, eles vão para o Sim. mesmo lugar o tempo inteiro, fazem os mesmos movimentos, e esse neurocientista diz que há um estudo mostrando que o ser humano está retrocedendo no nível da inteligência. Principalmente a região de neocórtex. Exatamente. Porque diz que o neocórtex também foi a última área formada do cérebro humano. Né? Ela é a última área formada do cérebro e ela só termina de se formar, só está pronta aos 25 anos e não tem acordo. Então, normalmente, o que eu vejo um grande problema entre os pais e filhos hoje? Que os pais, eles querem cobrar dos filhos uma maturidade, um entendimento, uma racionalidade que eles não têm como oferecer, porque o cérebro não está pronto. Não tem. Mas a maioria não entendem isso. A maioria dos pais, eles nunca leram sobre a infância. Por Não, exemplo, tem pai que quando entra no consultório fala, senta aqui. Deixa eu te explicar como é que funciona. Aí o que eles usam? Ah, mas no meu tempo, cara, no seu tempo, era o tempo que pais espancavam filhos. Então os filhos obedeciam, não é porque entendiam. Porque se não fizesse, era espancado. tinha medo, é a visão animal. Tinha medo. Era só o reptiliano. Exatamente. E hoje não, por quê? Porque hoje se espancar, bate o conselho tutelar e leva embora, o pai vai preso. É Maria da Penha, entendeu? Só que aí ele fica revoltadão porque ele quer que o filho seja do jeito que ele foi. Mas ele não entende que falta um pedaço do cérebro na criatura. Não tem jeito. Exatamente. E os pais de hoje também, que eu percebo, em 90%, eles estão destruindo os filhos porque estão tirando do filho a capacidade de lidar com a frustração. Sim. Não tem como você criar pessoas adultas e maduras sem essas pessoas passarem pela frustração. Mas frustração é igual fermento. Ela serve para te fazer crescer. Mas eles não frustram mais. Não tem mais frustração. Acabou. Aí é que mora o perigo. Eu fico olhando, o menino chora, dá o celular. Aí não quer o celular, dá o chocolate. Ele não quer o chocolate, dá o videogame. Eu falo, deixa esse menino chorar, por amor de Deus, dá nada. Eu deixo o meu esgoelar até não querer mais. Dá nada. Não dou nem o chocolate, nem o celular e nem o videogame. Quando eu estou em casa, Samuel vem para querer dormir no meu quarto. Não, aqui não, você vai para o quarto. Ah, tá sem sono. Fica aí até o sono chegar. Sim. Quando ele chegar, você dorme. Porque a idade adulta vai ser assim. Muitas vezes à noite você vai deitar e não vai ter sono. Aí, como eles não passam por isso, quando esses moços enfrentam a frustração, ele vai em busca do quê? De uma recompensa chamada droga. Droga, álcool, cigarro. Drogas lícitas, drogas ilícitas. Ou comida, né? E aí vem a obesidade. Exatamente, porque eles não se frustraram. Aí é tão lindo como Deus cria o seu filho, né? Deus faz nascer na mãe. É frustrante. Não, se a gente olhar como Deus permitiu que a criação de Jesus fosse, a gente entenderia muita coisa. Frustrante. Aí 2 anos, tem que fugir para o Egito. Tem que fugir. Frustrante. Medo, adrenalina. Frustrante. Durante muito tempo, ele não pôde explicar o seu nascimento. Ele não era filho daquele homem, fala, então sua mãe traiu o seu pai, caramba. E isso, ele falou, aí a frustração de ficar sofrendo bullying, os amigos tirando sarro e falando que o pai era chifrudo. Exatamente. Então, Jesus é criado nesse ambiente, e muitas frustrações, por isso, quando ele chega na cruz do Calvário, ele enfrenta. Ele enfrenta. E os bandidos também podem ver que eles enfrentaram a frustração, porque a vida de bandido é frustrante. Porque não é todo dia que consegue roubar. Não. Geralmente ele toma umas pancadinhas. Se ele continuou roubando, é porque ele soube tolerar as frustrações dessa função louca. Eu lembro de uma história de um sábio que um dia perguntaram para ele como foi que ele havia aprendido a perseverança. Aí disse, aprendi com ladrão. Falei, mas como? Um dia eu hospedei o ladrão na minha casa e o ladrão ficou comigo um tempo. Porque aqueles monges que não tem medo de nada, primeiro não tem o que o ladrão roubar dele, porque o monge não tem nada. Aí acordava cedo, o monge dizia, eu vou meditar, e o ladrão dizia, eu vou roubar. Aí no final do dia, os dois estavam em casa novamente. Aí ele perguntava para o ladrão, conseguiu alguma coisa? Diz que durante vários dias o ladrão dizia, não consegui nada hoje, mas amanhã eu vou conseguir.
Então, Mas é ele diz que aprendeu a perseverança com aquele ladrão. Então, os bandidos ladrão. da cruz, pode ver que um estava tão consciente que ele diz, nós pecamos, nós merecemos. Ou seja, já estava pronto para morrer. Pronto. E Preparado. essa geração que está sendo criada, eles não estão prontos para ter uma dor. Não. A senhora que é médica pode explicar isso melhor que eu. Mas eu acho que tem pessoas aí, doutora, que pegam uma doença tão simples de ser curada e por não tolerar a frustração, morre. Faz sentido? Faz super sentido. Super sentido. Porque, inclusive, a frequência Hertz que a frustração causa e que ela traz para dentro da célula, adoece a célula. É isso aí. Eu descobri, eu tinha 25 anos, que ela é intolerante à frustração. Tinha uma intolerância muito grande, que eu destruía tudo quando eu era frustrado. Por exemplo, Isso é do eu esquizoide. era mais novo, quando eu era mais novo. Se eu ficasse com esse celular aqui tentando fazer alguma coisa e não conseguisse, uma hora eu me estressava e quebrava ele. Quebrava. E quando eu comecei a estudar psicanálise, psicologia, mas estudando sozinho, sendo autodidata, estudando comportamento humano, aí eu entendi um fator, que essas frustrações, elas iam passando por tudo. Então, por exemplo, se eu me frustrasse numa amizade, eu acabava com a amizade. Não tinha essa ideia de conversar, para trocar para entender. Não, acaba essa desgraça logo e acabou. Eu me frustrei com o carro. Eu ia lá e vendia nem que fosse a troco de banana, mas eu quero essa porcaria aqui, mas não. Então, quando eu descobri isso, aí eu comecei. Lucas. Aí eu comecei o meu processo. Qual processo? De ser curado disso, de controlar isso. E confesso, não foi fácil. Não foi. Fácil. E também quando você trabalha com a tua raiz mais dolorosa, não é fácil. E comecei a pedir ajuda para algumas situações. Existem ainda algumas atividades que, quando eu vou fazer, a intolerância à frustração chega. Mas e aí, eu quebro as coisas, não quebro mais nada. Não, por exemplo, ajuda. Quando a gente pega, né, por exemplo, o registro doloroso do rígido, né? Então, vamos falar de um traço que temos os dois. Eu não sou e qual que é a raiz? Você cara. Para de ser teimoso. Você é muito rígido. Você é mais do que eu. A senhora é teimosa. Ó, é tão rígido que é teimoso. O rígido é teimoso. Sou masoca. Você não tem nada de masoca. Olha a definição. Olha o corpo do rígido. E olha o comportamento, a energia do rígido. E vê se você não é rígido, criatura. Meus braços, parece que eu estou carregando eles pesam. Pesa porque você faz coisa além do limite, né? Vamos combinar. Se parasse, não pesava. Tá? Se vê eu andando, se a senhora vê andando, minha cabeça pesa, ela cai por frente. Aí é da esquizoidia, porque o mundo do esquizoide é a cabeça. Não vem trucar, não. Que de cérebro eu entendo. Você quer que eu comece a definir você? Não tem. Para você ver que você é rígido? Eu sou masoca. Mas vamos lá. Imagina, masoca é tua esposa. Você não tem nada de masoca. Mas vamos falar de uma raiz dolorosa do rígido? Vamos. Traição. Dói. Dói? Não dói? Depois vem dizer que não é rígido, gente. Tá bom. A traição, ela é do nível que se tá lá eu, Jesus e o Pedro... E é de qualquer tipo de traição, que pro rígido é insuportável, é intragável. Pode ser amizade, pode ser local de trabalho, sociedade, parceria, o que for. Bateu na raiz dolorosa da traição, acabou. Aí, você sabe o que eu faria se eu estivesse lá no grupo? Eu ia pegar a espada do Pedro, ou ia trazer a cabeça do Judas para Jesus. Eu também. Eu traria a cabeça e o braço junto. Trazer. Jesus, eu tô indo aonde? Estou indo buscar o Judas. Exato. Fiel, ele é rígido, ele tá de graça, ele não tem nada de masoca, não. Eu sou masoca. Não é não. Masoca é a esposa dele. Ezequiel sabe de nada. Não, ele tá perguntando, e daí, é masoca ou é rígido? É rígido. Ó, então eu vou te falar, o Ezequiel, o pastor Samuel Procópio, ele é em grau de percentual, rígido, esquizoide, oral da falta. Não. Ó, mas, gente do céu,
É rígido demais, cara. Oi, traço mais teimoso que tem é o rígido. Nunca vi. Eu sou oral do excesso agora, do Não excesso. é, cara. O oral do excesso, ele tem problema com a compulsão alimentar. É Você não tem. comendo muito, muito, Não, muito, você muito. não tem. Você nem briga com a balança. Capaz. Ó, você dá risada, não dá pra ver seu dente lá atrás. Não vem, não. Então, é muito top, doutora. Então, hoje, o que a senhora recomenda para o nosso povo crente sobre a robótica? Qual deve ser o nosso comportamento? Ó, primeiro, você tem que entender que não tem como, é como Jesus orou. Eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que os livre do Quero mal. sair aqui, não, da boa. Quem quiser, Exatamente. quero Não ficar aqui. tem como se livrar da robótica, não tem. Se você está pensando, eu não gosto da robótica, eu não vou ter contato com a robótica, esquece. Não, Você vai ser um ser humano isolado e você vai ter que se mudar lá para a Antártida. eu Se quero você mais mudar lá, você robô. não vai precisar. Eu tô querendo mais robô, mais uns robozinhos. Tô querendo mais uns. Então, o Elon Musk, inclusive, os robôs que ele está criando agora, são para ocupar o lugar de seres humanos para executar tarefas, por exemplo, tarefas perigosas, entediantes, né? Tarefas que requerem muita atenção e que às vezes Cirurgia, acaba se tornando muito cansativa. cirurgias. Já tem, Cirurgias. O que é que são profissões perigosas, por exemplo? Que a robótica está entrando dentro de tudo. já tem robô fazendo cirurgias aí e Uhum. eles estão arrebentando. Sim. Só tem um detalhe, porque só não conseguiram ainda fazer o robô captar, como nós chamamos, as sensações. Porque a vantagem do humano. Não, a sensação não dá. Ainda não. Pelo menos por enquanto, não. O humano lê o rosto e diz, doeu. Aí ele tira a atenção. Doeu, pega mais leve. Alguma coisa. Gente, a verdade é só uma. Se a senhora, não sei se a senhora vai concordar com essa ideia. Quem não estuda está fora. Não, quem não estuda, tá fora. Não é, não tá, eu não falo nem que tá fora, tá morto. Já Tá era. morto. Tem Não vaga vai mais. sobreviver. Não comporta mais quem não estuda. Quem não tem. Não. Esses dias eu estava fazendo uma live, aí entrou um camarada que não estuda, porque essa Ah, pergunta não. só faz quem não estuda. Eu tirei um aqui agora há pouco, mas tirei em silêncio, porque ele tava super ofensivo, Eu né? vi, Aqui falando. eu vi qual era. Eu É. vi. Ele estava dizendo que eu tinha que ser manso igual Jesus. Eu quase falei para ele que ser manso, Em outro ele falou que o senhor tinha que se converter e deixar de ser grosso. manso igual Jesus tinha que sair espada da minha boca. Foi? Jesus é tão manso, Eu falei, Jesus era tão tão manso. manso, Eu queria saber de onde o povo tira toda essa mansidão que eles veem em Jesus. porque ele é o leão. Eu nunca vi o leão manso. Nem eu. Então, aí, doutora, o camarada entrou e perguntou por quê? O rico não dá o dinheiro para os pobres. E falando de Deus no meio da conversa, Aham. eu falei o seguinte: você falou aí do mais rico de todos, que é Deus. Por que você não fala para Deus dar um pouco do ouro do céu para os pobres? Resolve o problema. Aí não teve resposta. Por que não fala para Jesus também dar o cinto de ouro dele para os pobres? Não é isso que resolve? Então, Com por quê? certeza. Eu falei, se Jesus usa um cinto de ouro e não tem consciência pesada por isso, Jesus usa um cinto de ouro e não dá ouro para os pobres, se Deus não dá um pedaço da rua do céu, porque se ele der um pedacinho da rua do céu, eu acredito que hoje no mundo, se Deus mandar aí 500 trilhões, acaba todo o problema financeiro do mundo aparentemente. Como que acaba? Se Deus quisesse, Deus acabaria com todo o problema do mundo. Mas só que Deus sabe que se mandar dinheiro, não resolve. O que é que Deus trouxe para acabar com o problema do mundo? Deus trouxe o que o pobre não gosta em sua maioria. Deus trouxe para nós livros, como ele deu um livro para Josué. Ele disse, lê esse livro aí, que esse livro faz prosperar. Mas o pobre lê? Não, a Não. maioria não gosta de ler. Deus trouxe o ensino. O ensino. Eles querem aprender, também não querem aprender. Dá Então, trabalho, é difícil. exatamente. Agora a robótica chegando, tomando espaço de tudo, novamente, o ensino está disponível, gratuito no YouTube, gratuito no Facebook, gratuito no Instagram, gratuito nos e-books, gratuitos em palestras, porque aí todas as universidades, seja USP,
a Universidade de São Francisco, todas têm palestras gratuitas. Sim, hoje é vergonhoso dizer que não gosta de estudar, porque hoje está tudo muito fácil. Inclusive, você tem acesso a conteúdos grátis na internet. Então, não tem desculpa para falar, eu não tive oportunidade, eu não estudo porque eu não tenho condições. Desculpa, conversa para boi dormir. Eu vou começar a dizer que eu não estudo, que eu também sou preto e pobre, né? Então, como pobre vai estudar? Eu vou falar, eu não estudo mais porque eu já estou velha. Eu estou caminhando por 50, eu estou velha. Não vou estudar mais, não. Capaz. Entrei uma mulher de 41 anos dizendo assim, falou para mim, não, pastor, não tem idade para estudar mais não. Eu falei, então morre. Poxa, já passei dela faz tempo e nem penso em parar. Eu falei, filha, se você não pode aprender mais nada e o mundo você tem que aprender todos os dias, você vai fazer o quê? Tem que aprender até o último dia de vida. Estudar. Doutora, é lindo. Eu amo muito o que Deus faz. Amo. O João ia morrer na ilha de Patmos, não ia? O que é que Jesus encheu ele? Jesus falou, escreve um livro, pô. Falou, João, já que você vai ficar aqui sem fazer nada mesmo, então vamos combinar? Escreve um livro. Escreve um livro. O Paulo ia morrer lá em Roma, ele já sabia. Ele diz o quê? Me traz os livros, deixa eu ler livro. Me traz os livros. Eu vou morrer lendo e eu disse, eu vou morrer escrevendo. Vou morrer cheio de conhecimento. É isso aí. O Paulo, vou morrer me enchendo. Exato. Porque ele estava mandando os outros. E o João, eu vou morrer me esvaziando. Eu vou entregar tudo. Washington Ximenes disse, estou assistindo vocês e estudando aqui agora. Exatamente. É isso aí. Aí a gente pergunta, o que é que eu vou fazer a vida inteira? O que Jesus recomendou para João? Morre escrevendo, pô. O que Paulo deixa diz... teu legado, deixa escrito tudo que você fez. Mas aí as pessoas não estudam. Então, os robôs estão chegando para substituir os humanos ineficientes, humanos inoperantes. E, infelizmente, nessa nossa geração de agora tem muito. Porque o robô ainda não foi introduzido a robótica com força, porque os governos são protecionistas. Uhum. E as pessoas sabem agradecer isso. O governo tem o seu lado negativo? Tem. O Estado tem o lado negativo? Tem. Mas o Estado é o protetor dos atrasados. Claro, por quê? Porque se eu tenho uma quantidade maior de atrasados, eu consigo dominar sobre eles. Por exemplo, se o Brasil abrisse as fronteiras hoje para a União Europeia, para os Estados Unidos investir aqui, amanhã estava tomado de dinheiro, mas o Brasil nunca mais seria dos brasileiros. Não. Eles iam chegar com $1 nesse câmbio e ia comprar tudo que é fazenda. Eles iam comprar todas as nossas reservas. Eles iam Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Tudo. Inclusive, tudo que você controla, você domina sobre ele, né? E aí a gente vai, inclusive, perceber o que está acontecendo agora no Brasil, uma grande briga, um grande desejo, né, do suposto eleito, porque ele quer o domínio sobre o quê? Sobre o Banco Central. E o nosso ex-presidente, né, inclusive que deveria ser atual presidente, ele liberou o Banco Central para ser independente. Deu autonomia ao Banco Central. Deu autonomia para o Banco Central. Quando eu dou autonomia para a pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou liberando ela para crescer. E o presidente do Banco Central é trocado sem interferência do governo federal. Exatamente. Mas aí o Molusquinho tá enlouquecido com isso. Ele não quer de jeito nenhum. Ele está endemoniado de todo jeito. A maioria das pessoas nem atentam a isso. Inclusive, na época que ele desgovernava anteriormente, a Selic ela chegou a 26,3%. E hoje a Selic está 13%. Por quê? Por causa da independência do Banco Central. E ele quer dominar sobre o Banco Central, por quê? Para que os juros e as taxas subam lá em cima novamente. Se as taxas subirem, quem vai gemer são os eleitores. É o povo que vai sofrer. Mas os eleitores deles são os que não sabem investir. Porque quem sabe investir vai puxar dinheiro de rodo. De rodo. Juros altos, Brasil se endividando mais, e os credores felizes, puxando dinheiro de rodo, mandando para Mônaco, Bahamas, Suíça e acabou. E, infelizmente, os eleitores dele vai morrer. Samuel Silveira, 13,75 não é que está muito alto. Não está muito alto. A Selic já esteve menor. A Selic já chegou a 6%. Só que quando eu analiso o mercado internacional, guerra,
pós-Covid, tá? Um tanto de problema que nós tivemos, a Selic está a 13% é uma benéfice, tá? Porque o Lula, ele quer tirar a independência do Banco Central para quê? Para que ele suba a taxa e que o povo pague mais imposto. Mas é o sonho dele. Primeiro, É o sonho o governo dele. do Lula, ele vai se assemelhar na Bíblia com o governo de Salomão e de Roboão. Aumenta os impostos porque o Estado ficou muito caro. Salomão foi muitas mulheres e muita gente para cuidar daquelas mulheres. Aí Cada uma tinha, se eu não tem me que engano. gastar, né? É, Aí o Molusco é a quantidade de ministérios, 37 ministérios. Para quê? exatamente. Para Para gastar mais. entendeu? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para complicar. E nessa transição que nós estamos vivendo, gente, tá muito sério. Quem não estudar, vai sofrer. Muito. Eu vou até enfatizar aqui muito. Vai sofrer muito. Eu sou criado na favela e pastorei a igreja, muitas pessoas pobres na igreja normal, porque os pobres no Brasil são a maioria. Sim. Jesus fala muito top. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Por que Jesus disse isso? Porque sempre alguém vai se esforçar para ser pobre. Sim. E eu assisti isso com os meus olhos, o esforço que as pessoas faziam para ser pobre. E fazem até hoje. Elas se esforçam. Eu fico olhando para peça assim, ó, elas estão fazendo as coisas assim, meu sonho é ser pobre. Meu sonho é ser pobre. Porque tudo que elas fazem é para corroborar a pobreza, corroborar a miséria. E elas vão nessa, e investem, e compram, e negociam, e vão no banco e pedem dinheiro, mesmo sem sabendo que não pode pagar. Exatamente. De pensamentos maléficos para ficarem depressivas. Eu fico, poxa, que esforço é esse para ficar pobre e doente? Não poderia mudar essas mentes? Podem, mas não querem. Claro que pode, é só querer, né? Mas dá trabalho. O problema é que dá trabalho. Não querem. Entendeu? Porque às vezes quando você pergunta, você quer melhorar de vida? Quero. Mas quando você mostra o caminho para ele melhorar de vida, é muito difícil. É isso aí. É isso aí. Porque tem que estudar. Eles querem. Porque tem que abrir mão, né, de lazer, tem que abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão de dormir, tem que abrir mão de muita coisa. Tem gente que não quer abrir mão disso. Eles querem o resultado, mas eles não querem Não querem o processo. Os processos não. É só o resultado que interessa. Então, hoje uma paciente perguntou para mim assim, ela ainda falou assim, pastora, eu fui lá na sua igreja, ela veio na minha igreja visitar e ela falou assim, nossa, essa igreja é tão animada, é tão bacana e tal, né? Parece uma festa todo dia e tal. Ela falou assim, mas o que precisa para congregar lá? Eu falei, primeiro, não precisa muita coisa não. Você só precisa querer ser crente, porque se não quiser, você já pode procurar outro lugar. Falei, segundo, não me venha com safadeza, que eu não dou conta de gente safada. E terceiro, se não trabalhar, lá não vai ficar. Pode ficar desempregado porque perdeu o emprego? Pode. Temporário. E nós vamos tentar encontrar outro emprego. E se não arrumar, nós vamos descobrir o porquê. Se é safadeza mesmo, se é preguiça, ou se é o mercado de trabalho que está ruim, porque em Maringá sobra emprego. Não tem gente suficiente para preencher as vagas que tem. O mercado está bom no mundo inteiro. Sim. Por exemplo. E aí eu falei, eu não, de verdade, pastor, eu não aceito nego desempregado aqui na igreja, não. Porque desempregado é o tal do cara desocupado que tem tempo para encher a tua paciência. E eu não quero ninguém enchendo minha paciência porque eu trabalho o dia inteiro. A senhora atua no direito, o melhor advogado está desempregado? Não. Os melhores estão desempregados? Não. Na medicina, os melhores médicos estão desempregados? De jeito nenhum, tá jogando emprego fora. Os melhores pastores estão sem igreja ou eles estão rejeitando igrejas que estão entregando para eles? Rejeitando igreja. Então, agora, os ruins, que não levam a sério, os medíocres, vão sofrer. O Samuel Silva, oficial, fez um comentário. O maior problema em buscar a riqueza são as doenças psicossomáticas. Responde ele, doutor. Isso é uma crença limitante. Muito pelo contrário. Na realidade, quando você busca a riqueza através do caminho correto, dentro dos padrões da neurociência, inclusive baseado nos padrões que Jesus nos ensinou, ele faz curar as doenças psicossomáticas. É curador. E como cura? É Primeiro, libertador. alguém começa a ganhar dinheiro, o complexo de inferioridade vai embora. Vai embora. A rejeição também vai embora, porque tem tanto de gente que não te rejeita mais. Por quê? Porque agora você tem
o mesmo padrão de inteligência, Tem de alcance, a entendeu? De posse. alta, Então, na realidade, o tal do correr, que não é correr, é batalhar para, não é correr. Quando eu falo correr, dá a impressão de que eu estou desesperada por dinheiro. Não. Mas eu tenho um objetivo, tenho um alvo, fui procurar qual é o caminho, porque muita gente já chegou antes de mim, e eu só vou entrar por ele e passar pelo processo. E o exatamente, processo é curador. exatamente. Agora, essas crenças limitantes, elas são geradoras de pobreza, porque ninguém quer ter doença psicossomática. Então, E se aí não quer, falar que correr atrás do dinheiro adoece, então não então quer, porque eu vou adoecer. é melhor ser pobre. Eu já ouvi isso da boca de um pastor, algo muito semelhante. Ele diz, amigo, ser rico é ser perturbado. Eu Imagina. percebi que ele quer paz, e como ele quer paz, então o que ele optou? Por ser pobre, porque na cabeça É dele, que ele quer sossego, né? Não quer nada. Não quer é, esforço, não quer nada. pobre também, na minha opinião, é perturbado, na minha opinião. Eu acho que é mais perturbado ainda. As Porque é enfiado na frustração, é inundado de baixa autoestima, síndrome de inferioridade, então só Deus. Você não pode nem abrir a boca, porque dá a impressão que tudo. Ah, porque tá falando de mim. Gente, você não é o sol da humanidade. Hello, é Jesus. É isso aí. E é muito dolorido, porque o rico tem as perturbações da riqueza e o Uhum. pobre tem as perturbações da pobreza. Que eu Acabou. acho que são bem maiores, Não, as perturbações da pobreza. lógico, não é à toa que os países pobres as pessoas vivem menos. Sim, por quê? Porque aí afeta a saúde física, a saúde mental, a espiritual, a familiar, a social. Aí você não tem acesso à saúde, à comida, a lazer, à alimentação. Você não tem nada. Aí eu vi um estudo que diz que a seleção natural ainda está funcionando e a descendência desse pobre vai ser selecionada para descontinuar. Sim, Diz que vai eu espero lá que dê na, tempo da gente ver isso, né? diz que lá na frente começa a dar transtorno no neto, transtorno no outro, vai virando uma loucura e eles não se É. reproduzem mais. Mas isso Eu aí faz parte da epigenética. É a epigenética. assisti isso com os meus olhos na família de um pastor aqui da região, da Zona Sul. Uhum. Olha a história dele, eu vi de perto. Ele ficou sozinho, desequilibrado. Só vivia a igreja, pulando, sapateando, falando em línguas. Ele não trabalhava mais. Ele dizia, papai fechou as portas. Criou 3 filhos. Ele criou. 2 meninas e um menino. Uhum. O filho foi assassinado no crime. Aí, dureza. As 2 filhas estão na Cracolândia. Então, e o que gera tudo isso? Não é a pobreza? Pobreza. E detalhe, eu te pergunto, essa família continua? Não. Já foi interrompida, não é mais uma família. Claro que não, já foi seccionada. O DNA dessa família já foi mudado pela epigenética. É isso aí. Aí a seleção natural, eu achei engraçado o neurocientista falando assim, a seleção natural já escolheu esse daí, vai ser eliminado. Mas vai ser eliminado. As pessoas não entendem isso. Eu disse, mas a seleção natural não existe. Foi, então, acompanhe essa geração dessas pessoas para ver se eles serão ou não serão eliminados. Vão ser Não, e eliminados. tanto existe que, inclusive, dentro do nosso processo de crescimento e de maturação, existe um período da vida dentro da infância que é dos 6 aos 7 anos, e esse ano ele é decisivo, que existe um processo chamado poda neural. E a poda neural, ela é um processo natural. Porque a criança ela vem com muito mais neurônios do que o adulto. Só que se essa criança vira um adulto com essa quantidade de neurônios, ela vai virar, por exemplo, um TDAH em hiperatividade e hiperexcitação cerebral o tempo todo, a ponto de viver em surto. Por isso, o cérebro, ele seleciona os neurônios que ele entende ser necessário baseado na epigenética e ele mesmo mata 22 milhões de neurônios. Que doido isso, hein? E aí é onde define o traço de personalidade. Poxa, é resiliência, né? Adaptação. Entendeu? Então, o próprio cérebro faz isso. Olha que louco! Tem tudo. Baseado na epigenética, baseado no que ele tem em casa, baseado no que ele recebe, de como esse cérebro interpreta as coisas, o próprio cérebro vai entender, olha, esses neurônios aqui, que era para isso aqui, não serve para mais nada. Então, eu vou matar 22 milhões, vai embora e agora eu cresço
usando só esses 88 bilhões. Que coisa, meu. Isso é muito top, muito top. É lindo. Eu fiz uma prova há uns 2 anos atrás sobre poda neural que eu fiquei chocada, porque eu não tinha conhecimento profundo de tudo isso. Eu E também não quando tinha. eu vi, eu falei, meu Deus! E o Heitor, ele tá nessa idade agora. Tanto que eu falei pro meu marido, falei, amor, esse ano é Ó, eu falo até me arrepia. É decisivo para a vida adulta do Heitor. Decisivo. Eu acho legal as teorias, todas. Eu acho legal todas. Porque todas elas têm pontos de muita relevância. O Big Bang, Sim? a da evolução, para mim, tem muitos pontos relevantes. Por exemplo, quando Darwin ele veio para a Argentina e ficou observando os Uhum. pássaros, como eles se adaptavam ao frio, ao calor. Agora, vê que o cérebro, ele também sozinho faz o processo seletivo, eu não sabia. Mas Isso é... ele é. Agora, Quando eu falo que o cérebro é terrível, o povo não acredita. O cérebro é terrível. Ele escolhe o que ele vai ficar e o que ele vai destruir. muito top. Ó, uma perguntinha. Tem como ser rico em um país como o Brasil, onde os benefícios é só para os políticos? Esse também já tem uma crença limitante aí. Ele acredita que... Claro que tem, tem. Opa, e quantos milionários que eram pobres que tem nesse país? Mas sabe o que ele acredita? Que eu percebi aí agora? Ele acredita que a riqueza... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a riqueza, ela depende de benefícios do governo. Não. A riqueza... Primeira coisa que eu vou recomendar para ele é que ele vá numa livraria e compre isso daqui. Ó. Uhum. Ok? É a recomendação. Se você nunca leu essa revista, leia. O Brasil hoje tem, acho que 200 e... Deixa eu olhar aqui. São É mais de 200 200 se trava lá. bi. Já está na casa do... Vamos ver aqui. Está todos bilionários aqui. Os listados aqui, 284. Lógico que tem mais. Tem um monte que não declara impostos e tem um monte que... Primeira coisa, leia isso daqui. Ó. Eu quero que você leia a história dos bilionários brasileiros. Ah, mas tem um que é herança. Então, leia como foi que o vô construiu. Como foi que eles fizeram. E você vai saber como se constrói riquezas nesse país ou em todos os outros lugares do mundo. E lembrando que ela é geracional. Ela é geracional. Inclusive, hoje está mais fácil de ficar bilionário ou milionário do que antes. Com certeza. A riqueza é geracional. Então, se eu quiser ser muito rico, eu já tenho que treinar o Samuel e a Radaz para que eles multipliquem essa riqueza. Eles têm que treinar os meus netos para que multipliquem a riqueza e logo, logo vai ficar muito forte. Exatamente. O povo brasileiro, o próprio governo, é um povo órfão que acha que o governo tem que ditar o que fazer. Infelizmente, falou tudo. Exatamente. Enquanto você achar que o governo tem que fazer tudo, você tem que pensar igual Jesus. Paga os seus impostos e construa. Exatamente. É que é assim, gente, o governo ele pode dificultar um pouco? Pode, claro que pode. Pode dificultar, mas não pode te impedir. Mas ele dificulta algumas coisas exatamente dentro do que a gente está falando. É para não permitir que os mais rápidos atropelem os mais lentos. Do mundo. Então, tem que criar algumas burocracias no caminho, que essas burocracias, na verdade, elas só prejudicam os mais inteligentes e favorecem os menos. Porque, por exemplo, o rico ganha comida do governo? Não, ele tem que comprar. Mas o povo da rua ganha. O rico, para dormir, tem que pagar. O povo da rua tem um albergue, que ele vai lá e dorme, sem pagar nada. Sem pagar nada. Se o rico quiser jogar dama, ele tem que comprar a dama dele. O povo da rua tem dama que o governo coloca aí nas praças. Se você falar nos albergues, eles têm mais do que uma dama. Tem dama xadrez, tem de tudo. É isso aí. Isso aí. Então, agora, por que o governo tem que criar certas burocracias? Ele tem que criar... Até a igreja tem. O Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Eu ia falar agora. Até a igreja tem que ter. Suportai-vos uns aos outros. Por exemplo, a gente que pastoreia tem que prestar atenção nos novos convertidos, nos adolescentes, nas crianças, o tempo inteiro. Doutora, que live, hein? Que live. Top, meu filho, top, hein?
Só que é live de milhões, que você nunca vai achar em lugar nenhum. De milhões. Quinta-feira Falar nisso, próxima. o Ezaquiel que está aqui, ele comprou meu livro, ele disse que já leu o livro. O Ezaquiel, já leu o livro todo. Que top, que top. Manda para mim, que não chegou aqui ainda. Como que não? Não, no meu e-mail, no meu WhatsApp não chegou. Isso, meu Procopio, você me faz passar vergonha ao vivo. Não Que eu já chegou. te mandei, criatura. Mandou no e-mail, mas no WhatsApp não. Mando de novo. Que vai ser top. Tá bom? Inclusive, gente, se vocês quiserem adquirir, tá? Entra aí na minha bio que o link tá lá. Você entra lá e adquire o e-book R$ 34,99. Isso? Chegando ao topo e vencendo o inimigo invisível. Não, esse eu tenho aqui sim. Eu vi. Então, meu bem, tô falando que é esse. É isso aí. O outro que nós vamos escrever, sabe Deus quando? Que é sobre neurociência espiritual. Isso aí. Neurosucesso também, que essa é a palavra E de ordem. o outro que eu já estou escrevendo é sobre psicopatas do altar. Não teve jeito. Botei o processo para andar. É top. Isso é louco, hein? Sou. Isso é louco. É. Por isso eu falei, já tomo pancada torta direita, não tem nada, não. Então me dá um toque, porque eu vou mostrar Jesus detectando um deles. Jesus Opa! E deixa claro. E Jesus é implacável com ele. Eu vou te mostrar. Mas Jesus, ele era uma ressonância magnética, né? Exatamente. E esse, ele é praticamente, o que Jesus detecta, ele é um narcisista liderando uma igreja. Com psicopatia, muito louco, muito doido. E Jesus arrebenta. Eu tô falando, muito top o e-book. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Doutora, beijo no seu coração. E aí, nós vamos... A Lorena não veio hoje. A Faltou... Lorena tá sumida, menino. Outro dia eu mandei mensagem pra ela, ela demorou, mas no outro dia ela me respondeu. Vai pegar aí o nosso coração. Quem vai printar pra gente? Eu não entendo como um pobre que ganha 1.200 paga 200 de água, 200 de luz, feira, se fala, rico, só da misericórdia do Senhor. Não, eles já estão acostumados com isso. Filho. O pobre faz milagre, não se assusta não. Faz. Não, eu falei, olha, tem coisa, gente, que é o que diz a música, né? Ninguém explica Deus, porque tem coisa que é só Deus mesmo pela misericórdia da vida do pobre. E ele sabe viver, ele sabe fazer, não é brincadeira não, ele sabe Sim. mesmo. Eu vou estar agora dia 22 na África. Lá na África eu conheço algumas pessoas que são pobres, e elas sabem viver felizes. Ah, não, lá eles são muito felizes. A alegria deles é... Mesmo assim. A gente não tem condições de compreender aquela alegria deles. Porque aquilo ali é epigenético também, aquela alegria deles. Exatamente. Foi E não passando, né? Isso é parte da nossa epigenética, né? não. Eles foram aprendendo, o cérebro foi se adaptando a isso. Pois é. Mas, doutora, o gráfico mundial mostra que a fome está diminuindo no mundo inteiro. O mundo está melhorando. Uhum. Só que... Só não está na cabeça do Lula, mas tá. Só é porque a esquerda tem que mentir. Tem. Se eles não mentirem, eles não vão. Por exemplo, o Brasil está quebrado. Uma mentira. No pior do cenário, o Brasil cresce 1%. Não. Pior. Não, o Brasil não está quebrado. Pode ficar quebrado depois do Lula, né? Exatamente. Mas ainda não está, não. Mas em todos os cenários dos últimos anos, no pior cenário, cresceu 1%. Sim, o Brasil cresceu. Cresceu muito. Tudo está crescendo. Só que... O Brasil cresceu mais que os Estados Unidos nos últimos anos. Cresceu. Está bem mais seguro. Primeiro, nosso sistema bancário e o crédito aqui é mais seguro do que nos Estados Unidos. Com certeza. Marina, cresceu muito. que tem 100 milhões de pessoas passando fome. Não, errou. Ela disse que tem 120 milhões. 120. No Brasil. Faltou 20 ainda. No Brasil. É louca. Louca de jogar pedra no telhado. Vai ser ministra. Não, já é, né? Já é ministra do meio ambiente. Isso aí. Se ela olhar também o mundo, acho que ela vai descobrir que no mundo existe 9 bilhões também passando fome. Não, mas é absurdo, porque é mais da metade da população do Brasil. Como que metade da população do Brasil está passando fome? Não está. Não é verdade. Dizem que... O outro louco lá não disse que no Brasil tem
mais de 80 milhões de órfãos. Eu falei, ué, gente, então tem que fazer um DNA, porque eu devo estar nesse meio aí. É isso Eu aí. acho que eu fui enganada. 80 milhões de pessoas passando fome tem os Estados Unidos da América. Não, não. O povo esquerdista, o nível de Aliás, desequilíbrio deles é tão grande, que você fala, passando fome, gente, de onde você pode acho tirar isso? que 80 milhões que sofrem com a pobreza nos Estados Unidos da América. Sim. Então, não tem como ter tudo isso passando fome. Não tem. E a pobreza ela também é diferente da nossa Sim. realidade, é outra. Não, mas ela foi lá na convenção da ONU, ela diz que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Na, Brincadeira, né? na 10ª economia do planeta. Maluco, povo louco. E depois, quem não era inteligente era o Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Olha, o Bolsonaro, eu vou falar para você. Eu tô para ver uma mente igual àquela. Chega a ser assustador de tão inteligente que é aquela criatura. É isso aí. É absurdo. É um nível de inteligência muito, muito fora do comum. Para liderar no executivo, na minha opinião, foi o maior presidente que tivemos. Na minha opinião, é o maior presidente que eu já vi no mundo. É, No mundo. foi Na fora história do mundo. Inclusive, o que ele fez com a questão do Banco Central, ainda brinquei, falei hoje para o meu marido, eu falei, gente, esse Bolsonaro ele é surreal, ele é muito doido. Por quê? Porque o que ele fez, ele impediu o Lula de quebrar o país. Sim. Deixando o Banco Central independente, ele impede que esse infeliz quebre o país. É isso aí. O sonho deles é quebrar. Você Então, já mas viu? eu estou dizendo assim, ele, né, todo mundo tinha convicção de que ele ganharia, Eu não sei né? se E a gente sabe que ganhou. Ganhou, mas não levou. o Só que Aloysio, ainda assim, ele se precaveu para que os nove dedos não quebrasse o país. Eu falei, cara, esse Bolsonaro, ele é surreal. o Aloysio, Ele, o Aloysio Mercadante já disse que vai financiar os ladrões dos países que ele conhece. sim, as facções, Ele disse que vai financiar. E acabou. Com e dinheiro, não deu, com dinheiro do BNDES. que é nosso. É isso aí. Eu É pago, isso aí. você paga, nós pagamos, vós pagais e todos pagam. É isso aí. Doutora, beijo no seu coração. Beijo, E pastor. Bom retorno para sua casa em nome de Jesus. preto aí na sua mãe, no Heitor. Tô sim. E amo vocês. E Gente, agora, amo o senhor também, amo seus tutuquinhos. Que o Senhor Jesus abençoe sua família, sua casa, o seu retorno. E semana que vem estaremos aqui para a glória de Deus. Olha eu fazendo barulho com a garrafa, né? tamo juntos. Barulhinho. Eu vou para casa arrumar as malas, que já já eu viajo. Ai, gente, eu não dou conta desse tanto de viagem sua, não. Ah, mas tá bom. Eu vou feliz. Não cansa? Não. A única coisa estressante, eu vou falar pessoal, de coração, é que eu passo mais tempo dentro do avião do que pregando. Se eu fosse para ministrar 3, 4 horas de relógio, 5 horas, para mim seria melhor. Ai, eu acho Eu vou tirar agora. cansativo, né? Esse translado todo de um lado para o outro. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, tá no Iapoque, depois em Chuí, tá na Antártida, depois tá no Polo Norte. Esse mês ainda é loucura, porque depois eu faço aí numa semana só. Paraná, que eu vou estar em Rolândia, Ah, você vai estar aqui tá aí do lado, pertinho? tá aí. Eu vou estar aí passando agora, o próximo sábado, passando esse sábado Quando no o senhor vai estar próximo. em Londres? Passando esse sábado no próximo, dia Ah, 18. dia 18. Dia 19, eu vou para o Dia... Maranhão, fico 19 e Mas o 20. senhor vai pregar onde, em Rolândia? Eu esqueci, eu te mando aí, vou te mandar o Manda, que daí endereço. nós vamos lá, desbanguelar o cão lá também. Cantar e virar tudo lá com Vixe, força. vamos quebrar tudo aquele trem. Aí dia 22 eu tô indo para Luanda. Luanda, né? Família, Na África. África. Eu sou louco por aquilo. Louco. Aquilo é ali é a minha casa. Falei, gente, Eu amo. quando você voltar, seus filhos não vão mais nem te conhecer. Fala, ah, meu pai? Minha filha é os meus amores. Pensa num pai apaixonado e babão. Sou eu. Não, eu também. Ixi, eu não posso falar que eu sou suspeita. Eu sou Tal do babão. Heitor é uma loucura. É isso aí. Eu tenho a radaça ainda. Pronto. Pensa na alegria. É top, Papai, né? eles É a hora que a gente olha e fala assim, cumpri. Telestai, está consumado. eu tenho vontade de lamber. Ai, que nojo. Tá? Lamber não. É lógico É que que nojo. daqueles que eu tenho, tá.
esse neném bonito que eu tenho daquele, como não lamber os negócios. Eu tenho nojo de saliva de qualquer pessoa. Aí eu morro. Aí eu mordo eles, pego, jogo pra cima, beijo, até perturbar os bichinhos. E eles gostam, sabia? Eles fingem que não, mas gostam. É a loucura. E Samuel já é um beijoqueiro por natureza. Ah, é? É, por O natureza. Heitor não gosta, não. Papai, deixa eu dar um beijo. Aí vem. É verdade, pastora, a cara da mãe. Ó, eu falo que o traço de personalidade psicopata, ele não gosta muito de toque, né? Então, esse negócio de ficar pegando e, ai, amiga, dá agonia. Aí, a hora que você falou assim, gosta de lamber, eu falei, que nojo. Eu sou sinestésico. Ai, Jesus Cristo, tô claro, meu filho. Doutora, fica com Deus. Beijo no coração. Fica com Deus, pastor. Deus abençoe a sua vida. Gente, quem quiser adquirir o e-book, entra aí na minha bio, clica no link e adquira o livro. Vai ser bênção para sua vida. Oi? Está vendendo? Não deu para ouvir. Não está vendendo. A senhora não está vendendo. Ah, não. Tá. R$34 não está dando. Não. Pelo nível de conteúdo, de conhecimento e inclusive da autoridade do assunto, não. Está dando. Tá dando. De graça. R$34,90 é muito barato. Tá de graça. É brincadeira, Não, inclusive, o pessoal tá falando assim, né, porque a gente precisa de dinheiro para adquirir o seu. Eu falei, gente, peraí. Eu tô cansada de ouvir crente falar que não tem dinheiro, né? Pelo menos 200 aí, 300 por mês. Eu criei um grupo de WhatsApp, onde eu tô ensinando o pessoal a mexer na Got Chosen e no Pai, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, vocês vão ganhar o dinheiro de vocês, parem de mexer a paciência. E aí eu mostro para eles como é que funciona. Tá todo mundo lá. Isso vira. Sim. Eu passei por lá. Vou terminar de fazer meu cadastro. Ó, essa semana, é que eu tô usando o telefone aqui, mas deu $41. Tá ótimo. R$200. Claro. Já paga uma moto. Em média, ali na Got Chosen por mês, dá para tirar em torno de R$1.000. É isso aí. Doutora, beijo no coração. Agora eu fui. Beijo, gente. Deus abençoe até semana que vem. Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar para nos buscar.